Em DVDs passados, nós trouxemos detalhadamente as informações sobre o que é agribusiness, negócio agropecuário, uma metodologia de trabalho iniciada nos anos 50 e que vem dominando o mercado de grãos, cereais, plantações, comida de um modo em geral. O agribusiness, ele é voraz, ele aposta no capitalismo. A ideia é fazer com que as empresas que pertencem aos senhores do mundo e estão por detrás deste movimento do agribusiness venham a sugar cada vez mais dinheiro das pessoas, venha cada vez mais enribustecer os seus cofres, para que então possam soltar grana, muito dinheiro, não para ajudar as pessoas pobres e fazer uma igualdade social econômica, não para que não haja mais pobre, mas eles liberam muito dinheiro para o projeto de redução populacional. Reduzindo a população, certamente estarão resolvendo problemas deles. E este agribusiness é mais um setor dos Illuminati, para poder fazer uma fábrica de dinheiro a todo custo, e esse dinheiro ser movimento, ou ser um combustível para movimentar a máquina da eugenia, a máquina da redução populacional. Pois bem, eles criaram, por tecnologia, um tipo de semente que não é específica de um produto, mas basicamente é semente de todos os produtos na atualidade. E estas sementes, elas são suicidas. Os genes que dá a vida a esta semente, ele só dura até o plantio. Depois do plantio, quando a planta cresce, as sementes geradas por essas plantas, elas são inférteis. Chama-se semente Terminator. A palavra Terminator é uma alusão a um filme de Hollywood chamado Exterminador. E você se lembra, o Exterminador do Futuro. Então a semente Terminator, ela é proibidíssima, por enquanto, em muitos países. Mas no Brasil, e aí eu quero que você preste atenção, no Brasil, onde a bancada ruralista no Congresso Nacional está lá, não para representar o agricultor rural, como eles, na verdade, sugerem, mas está lá exatamente para favorecer as empresas que atuam nesta área. Por quê? Porque quem votou neles foram os ruralistas, mas quem apoiou na campanha e deu muito dinheiro para fazer propaganda deles foram os senhores do mundo. E a ideia é que esta bancada proteja interesses do agribusiness. Mas isso não ocorre só em bancada do Congresso. Eu vou te dar um exemplo como ocorre. A polícia constituída nos estados, ela foi criada e existe para servir e proteger. Mas você observa a atitude da polícia. Pare para pensar. Quantas vezes você foi parado pela polícia e a polícia foi a seu favor, te serviu de alguma coisa? E quantas vezes a polícia te atrapalhou, parando você para ver se você é bandido e constatando que não é? Quantas vezes a polícia já foi útil para você ou te atrapalhou, fez você perder tempo, alguma coisa assim? Então você observa que o efetivo, por exemplo, da polícia, 99%, não é para combate ao crime, é para a fiscalização da população. Você observa, então, que eles servem e protegem ao Estado. E isso não é nada que venha se assustar ou dizer, nossa, eu não sabia, porque todos os órgãos servem exatamente para dar uma legitimidade à existência deste órgão, dizendo que é em função do povo, mas, na verdade, é em função do sistema. Eu dou outro exemplo, a Defesa Civil. Ela não defende o cidadão, mas, na verdade, ela coíbe o cidadão, por exemplo, de usar um espaço que seria chamado público, mas que, na realidade, não é espaço público, é espaço controlado pelo Estado. É uma diferença muito grande de um espaço público, uma calçada, uma praça, um pátio, ou um parque. De espaço público é uma diferença muito grande para espaço controlado pelo Estado. E é isso que ocorre, é o espaço controlado pelo Estado. Assim falando, e assim por dizer, neste sistema Illuminati que está implementado no planeta e que está trabalhando para a nova ordem mundial, as coisas não são bem como aparentam. E também no Congresso, entre as bancadas que estão lá, a bancada ruralista,
ou seja, o grupo de deputados que estão no Congresso defendendo o produtor rural, na verdade, é apenas uma forma de legitimar a existência de uma representatividade desse setor na Câmara, ou no Congresso, no Senado. Mas, na verdade, os interesses ali que são vistos e a causa pela qual esses homens trabalham não é exatamente a causa ruralista, mas das empresas internacionais, chamadas multinacionais, que atuam neste setor. E pasme, embora vários países ainda proíbam esta semente Terminator, no Brasil, enquanto as pessoas festejam Tammuz, Natal, Janus, Ano Novo, os congressistas não pararam de trabalhar e ainda aceleraram os serviços para colocar no mercado imediatamente as sementes Terminator, que não só agridem a saúde, o metabolismo, o DNA das pessoas, porque é geneticamente modificado, como também dá um grande prejuízo para o agricultor, porque se ele podia separar uma parte da colheita para o replantio, agora, com esta semente, ele tem todo ano que comprar sementes novas da Monsanto. E com isso, é claro, vai desembolsar muito mais dinheiro do que gastaria. E esse dinheiro, os agricultores, eles vão ter que repassar para o produto. E o resultado você vai sentir na gôndola lá do supermercado quando você for pegar os produtos de extrema necessidade para a vida humana, que são os produtos de alimentação. Você não sabe por que aumenta o preço, você não vê, não percebe, mas essas atitudes de representantes supostamente do povo, que na verdade atendem interesses da elite global, eles vão modificando a lei. E a lei modificada, ela permite, autoriza, proíbe, enfim. Neste caso, está permitindo às empresas internacionais que comercializem no Brasil a semente Terminator e obrigando os brasileiros que trabalham na agricultura, os agricultores brasileiros, sendo obrigados a comprar sementes todo ano. E ainda não dando outra alternativa para nós, senão nos alimentarmos destes venenos Frankenstein. Brasil pode ser o primeiro país a liberar semente Terminator. Projeto de lei está avançando no Congresso e pode disseminar sementes propositalmente estéreis produzidas por multinacionais. Grupos de lobby costumam se aproveitar de governos enfraquecidos e o Brasil não é exceção. Em meio à atual crise política, a bancada ruralista no Congresso se movimenta para aprovar um projeto de lei que modificaria a lei da biossegurança. Se aprovado, o projeto de lei fará do Brasil o primeiro país do mundo a legislar em favor do cultivo comercial de plantas propositalmente estéreis, afrouxando a proibição à chamada semente Terminator. Ambientalistas acreditam que o projeto de lei, hoje avançando no Congresso com pouca discussão, representa uma das maiores ameaças de todos os tempos à biodiversidade brasileira. A intenção da bancada ruralista não é nova. Desde a aprovação da Lei da Biossegurança em 2005, esses parlamentares tentam liberar o cultivo de plantas Terminator. A diferença desta terceira tentativa é que nunca as chances de aprovação foram tão grandes. O filho da ministra da Agricultura, Cátia Abreu, Irajá Abreu, PSD de Tocantins, apresentou o primeiro projeto de lei em 2005 e hoje comanda a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. É nesta comissão que Alceu Moreira, do PMDB, apresentou o novo texto. Gerson Teixeira, especialista em desenvolvimento agrícola e crítico da iniciativa, vê poucas chances de obstruir a aprovação. Ele diz que a bancada ruralista tem um céu de brigadeiros à sua frente. Muito parecido com os dois anteriores, o novo projeto de lei reduz as proibições das tecnologias genéticas, de restrições de uso, as GURTS, comumente chamadas de Terminator, tratando-se de sementes transgênicas modificadas para se tornarem estéreis a partir da segunda geração. As sementes, também liberadas para o cultivo de plantas consideradas benéficas para a biossegurança. Esta linguagem vaga introduz outra brecha interessante aos produtores das sementes transgênicas. Caberia à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, onde a bancada ruralista goza de boa influência, a decisão sobre o que é benéfico para a biossegurança ou o que não é.
Os defensores dizem que estas sementes são seguras porque as suas próprias características, sobretudo a sua esterilidade, impediriam a sua disseminação. Os ambientalistas não concordam. Segundo Silvia Ribeiro, diretora para a América Latina do Grupo de Ação sobre Erosão, Tecnologia e Concentração, uma organização internacional de estudos ambientais e socioeconômicos, existem relatórios científicos indicando que as sementes Terminatus não funcionarão como prometido e implicam em novos riscos. Mais gastos para os agricultores. Se a esterilidade das plantas se generalizar, haverá ainda consequências econômicas para os agricultores brasileiros, particularmente os pequenos. No momento, os produtores guardam sementes de quase 2/3 dos seus cultivos para plantar no ano seguinte, reduzindo consideravelmente os seus custos. Com o uso das sementes estéreis, há a obrigação de se comprar novas sementes todo ano. Citando o exemplo do milho, Teixeira calcula que os agricultores brasileiros teriam que pagar 1,17 bilhão por ano na compra de novas sementes, comparado ao desembolso atual de 162 milhões. Quem ganha com este extra é o mercado de sementes, hoje dominado por empresas internacionais. Segundo Darcy Frigo, advogado da organização socioambiental Terra de Direitos, as empresas internacionais compraram praticamente todas as pequenas e médias empresas de sementes. Eles dominam a cadeia alimentar desde a produção de sementes, fertilizantes, pesticidas, até a logística, até o transporte e a exportação. Os agricultores são totalmente subordinados a esses grupos. Os chamados Big Seis, Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta e as alemãs BASF e Bayer, introduziram todos os transgênicos autorizados para o cultivo comercial no Brasil. A única empresa brasileira no setor é a estatal Embrapa. Gerson Teixeira acredita que as empresas internacionais estão por trás do movimento em prol da aprovação do projeto de lei, uma vez que elas ganhariam uma espécie de patente biológica, impedindo os agricultores de guardar as suas sementes, forçando as novas compras a cada ano.